Talvez uma das maiores dificuldades do homem é procurar atendimento médico. Essa facilidade é mais predominante quando se trata da mulher. Mas hoje nós conversamos com o urologista, o Dr. Antônio Deotti, que falou sobre a importância do homem também levar em consideração essa necessidade de procurar atendimento médico não só quando precisa, mas também para fazer um trabalho de prevenção. Na oportunidade, ele destacou uma das ações importantes que devem ser levadas em consideração, que é a saúde da próstata. Mas o principal, na saúde masculina, então são doenças da próstata, tem também muito paciente com pedras nos rins, pedra na bexiga, infecções urinárias, infecções sexualmente transmissíveis e parte sexual, né? Então essas são as queixas principais que tem no consultório. A gente tem uma campanha até nacional que é amplamente divulgado, que é o Novembro Azul, e acaba que é um momento ali que a gente fala bastante sobre a saúde do homem, e acaba que depois no restante do ano os homens esquecem, né? Acaba que deixa para depois e às vezes passa o novembro e vai ficar só para outro ano depois. Então, a importância de saber quando você tem um diagnóstico de uma doença que está no momento inicial, a gente pode tratar ela sem deixar criar sequelas. E dependendo de uma doença, mesmo que a gente consiga tratar uma doença mais avançada, a tendência é ela deixar mais sequelas. Então, importante saber que se você tem algum sintoma, vir logo no médico e, em muitos casos, se você tem um tempo que já não vai, é interessante você fazer uma consulta de prevenção também, para não deixar nem ser desenvolvida uma doença. O nosso estilo de vida ele está relacionado a várias doenças e na saúde do homem não é diferente, tá? Quando a gente fala saúde do homem, é principalmente aí próstata e parte sexual. Então, a saúde vai refletir o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, o principal, uma alimentação saudável, atividade física regular. Pacientes têm que se atentar também a uma coisa que a gente acaba negligenciando. O sono é muito importante, então conseguir dormir bem é uma coisa que vai fazer diferença. E evitar o estresse, né? A gente fica ali no dia a dia e acaba que está sempre estressado, então tem que prestar atenção nessa. Então, as principais são isso daí, sendo que se eu pudesse falar um principal seria a atividade física, que ela acaba que o restante vem meio que natural. Se você tem uma atividade física regular, o restante ele meio que você já vai tentando organizar. Quando o homem tem problema na próstata, a tendência inicial é dar mais problemas urinários. Então, geralmente um jato fraco, começa a levantar à noite uma vez, duas, três, começa a levantar várias vezes à noite. Começa, quando dá vontade de urinar, já fica difícil segurar, tem que correr para o banheiro. E, conforme vai progredindo a doença, pode sim afetar a parte sexual. A inervação que vai para o pênis, ela passa muito próximo da próstata. E acaba que se a próstata cresce e começa a ter algum problema, ela pode interferir nessa parte sim. Acaba que se você fica negligenciando um sintoma, que às vezes pode ser realmente um sintoma mais simples, se você negligenciar isso e deixar isso progredir, pode ter depois uma sequela de uma doença que às vezes não dá para tratar mais, né? Então a gente consegue depois, se tiver já muito avançado, você vai tentar diminuir o dano, mas pode ser que a doença já esteja instalada e já com algum problema crônico ali para a vida do paciente. Então, a gente percebe aqui que os homens eles tendem a esperar um pouco mais e isso acaba dando problema muitas vezes. O câncer de próstata, ele é uma doença que a gente chama que ela é principalmente silenciosa no começo. Por quê? O câncer, ele muitas vezes ele vai crescer em um ponto da próstata que não vai dar nenhum sintoma, tá? Ele fica numa região da próstata que não costuma dar sintoma no começo. Então, quando o paciente começa a ter sintoma por um câncer, a tendência é que o câncer já pode estar ali há um tempo maior, tá? Então, não adianta ficar esperando o sintoma, né? O ideal é fazer consultas periódicas, né? Geralmente uma vez por ano. E
Claro, se tem um sintoma, aí nem se fala, né? Se tiver algum sintoma, tem que investigar. Uma coisa que eu gosto de frisar também, que às vezes o paciente tem algum sintoma urinário e já fica preocupado que pode ser um câncer. Tá, talvez seja, mas não é o mais comum, tá? Então procure um especialista, vai investigar, muitas vezes é uma coisa mais simples que vai ser tratado, e se for também uma doença mais grave, vai ser diagnosticada no começo e vai ter tratamento do mesmo jeito. O exame do toque, então ele ainda é um exame bastante utilizado e recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia, pelo Ministério da Saúde, tá? Então, os dois exames que precisam ser feitos regularmente, o exame de PSA, que é um exame de sangue da próstata, e o exame do toque na próstata. Um não elimina a necessidade do outro. Então, somente o toque isoladamente não é suficiente e somente o exame de sangue isolado também não é suficiente. Então, os dois são necessários e são complementares, tá? Então, se fizer só um ou só o outro, é melhor do que nada, só que vai ficar pendente alguma coisa.